Fones no ouvido, coração aberto. Prepare-se para ouvir o que se esconde na alma. Bem-vindos ao Caminho da Luz. Se você é novo no meu canal, recomendo que escute atentamente estes ensinamentos que estão prestes a se revelar. O que você está prestes a vivenciar não é simplesmente mais um vídeo. É um encontro transformador com uma verdade espiritual que tem o poder de mudar completamente o rumo da sua história. Cada palavra foi cuidadosamente preparada pelo Espírito Santo para despertar algo profundo dentro de você. Algo que talvez tenha esquecido, mas que sempre esteve ali, esperando ser redescoberto neste momento exato. Você não está aqui por acaso. Sua alma foi guiada até este instante porque está pronta para receber o que o mundo exterior não pode ensinar. A revelação divina que Deus quer te mostrar antes que este ciclo termine. Existe um chamado sobre a sua vida neste exato momento. E não é qualquer chamado comum. Deus está tentando abrir os seus olhos espirituais para algo que você ainda não enxergou completamente, mas que tem o poder absoluto de transformar cada área da sua existência. Talvez você tenha sentido uma inquietação profunda nos últimos dias, uma sensação inexplicável de que algo está mudando. Algo dentro de você parece te dizer com insistência: filho, presta atenção agora. Não siga no automático como tem feito. Há algo sagrado que eu quero te mostrar antes que este ano termine, antes que esta estação se encerre. E mesmo sem entender completamente o processo, você sente no fundo da alma. Sente que o céu está se movendo silenciosamente. Sente que Deus está prestes a revelar algo extraordinário, que vai te fazer ver tudo com olhos completamente novos, com uma perspectiva que você jamais teve antes. Porque há momentos específicos em que Deus não fala para simplesmente consolar sua dor, Ele fala para despertar sua consciência adormecida. E quando Ele diz com autoridade: pare tudo agora, não é para te atrasar nos seus planos, é para te realinhar com o propósito eterno que Ele tem para você. Muitos estão terminando o ano espiritualmente cansados, mentalmente distraídos, emocionalmente esgotados, correndo desesperadamente atrás de coisas que já perderam completamente o propósito divino, tentando manter vivo o que Deus já pediu claramente para soltar, insistindo teimosamente em caminhos que o Espírito Santo está tentando encerrar com misericórdia. E é justamente por esse motivo específico que Ele te trouxe até aqui neste momento. Antes que este ciclo termine definitivamente, antes que o calendário mude, Deus quer abrir profundamente os teus olhos espirituais e te mostrar com clareza o que está escondido por trás do que você está vivendo agora. Capítulo 1. O despertar espiritual. Efésios 5,14 declara com poder: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará completamente. Este é o tempo divino de despertar do sono espiritual, o tempo sagrado de discernir claramente o que vem genuinamente de Deus e o que é apenas distração do inimigo. O tempo de ouvir atentamente a voz que você tem tentado abafar constantemente com as urgências intermináveis do dia a dia. E se eu te dissesse uma verdade profunda, que essa confusão que você sente, esse silêncio pesado que te cerca, e até essa solidão dolorosa não são castigos divinos, mas sinais claros de que o céu está tentando estrategicamente te reposicionar? E se o que parece ser o fim doloroso de algo, na verdade for o início glorioso de uma revelação sobrenatural? Não ignore mais o que o Espírito Santo está tentando desesperadamente te mostrar neste tempo. Há um mover invisível acontecendo nos bastidores espirituais, e Deus quer profundamente te preparar para entrar no novo tempo com clareza cristalina, paz inabalável e direção definida. Pare completamente agora. Silencie o mundo por um instante sagrado, porque hoje, nesta mensagem ungida, o Espírito Santo vai revelar poderosamente o que Ele quer te mostrar antes que o ano termine, antes que a oportunidade passe. Se você crê firmemente que essa palavra é especificamente para você, escreva nos comentários com fé: Senhor,
Abre os meus olhos espirituais antes que este ano termine e não esqueça de se inscrever no canal Caminho da Luz, porque o que vem a seguir vai te ajudar tremendamente a discernir o que Deus está fazendo secretamente e como se preparar adequadamente para o novo tempo que está chegando rapidamente. Há algo profundamente sagrado acontecendo dentro de você neste momento. Um despertar silencioso e poderoso que talvez nem você consiga explicar com palavras. É como se Deus estivesse mexendo cuidadosamente nas tuas estruturas internas mais profundas, removendo pacientemente camadas antigas de dor e religiosidade, chamando insistentemente o teu espírito para um novo nível de sensibilidade espiritual que você nunca experimentou antes. Antes que o novo tempo comece oficialmente, o céu está te dizendo com autoridade: filho amado, acorda completamente não apenas para o que acontece visivelmente ao teu redor, mas principalmente para o que eu estou fazendo invisivelmente dentro de você. Porque todo recomeço espiritual genuíno começa sempre com um despertar interior profundo. E muitas vezes esse despertar transformador não vem através de um milagre visível e espetacular, mas de uma inquietação invisível e persistente que não te deixa em paz. Você começa a sentir claramente que algo fundamental mudou dentro de você, mas não sabe exatamente identificar o que é. Coisas que antes te animavam profundamente, agora te esvaziam completamente. Conversas que antes pareciam completamente inofensivas, hoje te cansam espiritualmente. Ambientes que antes te atraíam magneticamente, agora te incomodam inexplicavelmente. E isso não é desânimo nem depressão, é discernimento genuíno nascendo dolorosamente dentro de você. Em Romanos 13:11 está escrito profeticamente: já é hora de despertarmos definitivamente do sono espiritual, porque agora a nossa salvação completa está mais próxima do que quando cremos inicialmente. Deus desperta o teu espírito estrategicamente antes de mudar dramaticamente a tua estação de vida. Ele te faz perceber claramente o que precisa urgentemente ser deixado para trás, o que já cumpriu completamente o seu tempo determinado, o que não combina absolutamente mais com o propósito eterno. Por isso, algumas portas se fecham misteriosamente, amizades se distanciam inexplicavelmente, planos desmoronam repentinamente. Não é rejeição pessoal, é redirecionamento divino. O Espírito Santo está ajustando meticulosamente o teu coração ao tempo perfeito do céu, te preparando para algo maior. Esse despertar espiritual é muitas vezes silencioso, profundo e solitário. Você começa a orar diferentemente, a sentir diferentemente, a perceber espiritualmente o que os outros ainda não conseguem ver naturalmente. É o céu ampliando sobrenaturalmente a tua visão espiritual, te preparando cuidadosamente para o que virá inevitavelmente. E embora possa parecer confuso e desorientador, há uma profunda intenção divina em absolutamente tudo isso. Deus quer que você entre no novo tempo completamente desperto espiritualmente e não dormindo perigosamente. Efésios 1:17 declara poderosamente: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê espírito de sabedoria profunda e de revelação para que conheçam melhor a Ele intimamente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam completamente iluminados. Este é o verdadeiro despertar espiritual genuíno. Quando os olhos do coração se abrem finalmente, quando você entende reveladoramente que cada silêncio doloroso, cada pausa inesperada e cada perda inexplicável foram, na verdade, convites misericordiosos para ver além da superfície enganosa. Capítulo 2. A aceleração divina, quando a mente deixa de ser apenas um pedido desesperado e se torna uma conversa profunda de alma para alma com Deus. Quando você finalmente compreende que a virada não começa simplesmente no calendário externo, mas começa poderosamente dentro de você. O céu está se movendo silenciosamente neste momento,
E o Espírito Santo está te chamando urgentemente para acordar completamente por dentro, para perceber o invisível claramente, discernir o espiritual acuradamente e se alinhar perfeitamente ao propósito eterno. Porque quem desperta espiritualmente antes da virada, não apenas termina passivamente o ano, entra ativamente no novo tempo com os olhos completamente abertos e o coração adequadamente preparado para receber tudo o que Deus tem reservado. Quando o Espírito desperta finalmente, algo muda radicalmente na forma como você percebe o tempo. O que antes parecia lento, pesado ou completamente estagnado, começa de repente a se mover com velocidade. E é justamente aí que muitos se confundem perigosamente. Porque o mesmo Deus que em um momento te chama especificamente para parar e ouvir atentamente, é o mesmo Deus que em outro momento te impulsiona poderosamente a avançar rapidamente. Depois do despertar profundo, vem o movimento estratégico. E esse movimento sobrenatural se chama aceleração espiritual. Há períodos específicos em que Deus trabalha em silêncio absoluto nos bastidores, e outros períodos em que tudo começa a acontecer de forma repentina e sobrenatural. Situações que pareciam completamente paradas começam a se alinhar perfeitamente. Portas que estavam hermeticamente fechadas se abrem misteriosamente. Sonhos que estavam completamente esquecidos voltam a pulsar com força renovada no coração. Isso é um sinal claro e inequívoco. Você entrou definitivamente em um tempo divino de cumprimento. É quando o céu decide acelerar sobrenaturalmente o que vinha sendo preparado pacientemente nos bastidores invisíveis. A aceleração divina não tem absolutamente nada a ver com pressa humana. Tem tudo a ver com propósito eterno. É quando o tempo da Terra se encontra perfeitamente com o tempo de Deus no Kairos divino. Aquilo que parecia impossível e distante começa a se manifestar concretamente. E o que exigia esforço sobre-humano começa a fluir naturalmente, porque agora não depende mais exclusivamente da tua força limitada, mas da direção ilimitada do Espírito. Abacuque declara profeticamente: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado por Deus. Se apressa para o fim e não falhará jamais. Ainda que demore aparentemente, espera-o pacientemente, porque certamente virá no momento exato. Não tardará. Há promessas sagradas que ficaram guardadas por tanto tempo que você quase esqueceu completamente delas. Mas Deus nunca esquece o que promete solenemente. Ele apenas espera pacientemente o momento em que o teu coração está maduro o suficiente para receber sem se perder ou se desviar do propósito. E quando esse tempo específico chega finalmente, o que parecia eternamente estagnado começa a acontecer com uma força sobrenatural e uma rapidez que surpreendem até os que duvidaram completamente. Mas há um segredo espiritual importante. A aceleração de Deus exige discernimento espiritual profundo. Alguns tentam correr desesperadamente antes da hora certa e se cansam inutilmente. Outros resistem teimosamente quando Deus manda claramente avançar e perdem tragicamente o momento. A sabedoria está em reconhecer precisamente quando o Espírito Santo está mudando o ritmo divino. Nem todo silêncio é demora ou abandono, e nem toda velocidade é bênção ou aprovação. A diferença está em caminhar consistentemente no compasso exato de Deus. Em tempos de aceleração divina, o céu se move sobrenaturalmente em áreas que pareciam completamente estéreis e improdutivas. Deus restaura conexões quebradas, reaviva dons adormecidos, reposiciona corações desalinhados. Ele começa a cumprir promessas que por anos pareciam impossíveis e distantes. E você percebe com clareza que tudo o que parecia atraso frustrante era, na verdade, preparação necessária. O que estava sendo formado em oculto agora começa a se manifestar gloriosamente em luz. Isaías 60:22 confirma poderosamente: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor,
A seu tempo farei isso acontecer depressa. A aceleração é o resultado natural da obediência somada ao tempo certo de Deus. Não é correr ansiosamente, é fluir naturalmente. Não é agir por ansiedade destrutiva, é se mover por revelação clara. Porque quando Deus diz com autoridade, agora é a hora, absolutamente nada pode impedir o que ele decidiu soberanamente cumprir. Você está entrando em uma estação em que Deus fará em dias o que você esperou ansiosamente por anos. Mas essa pressa divina não é caos desordenado, é propósito organizado. Capítulo 3. O silêncio que forma e os que estiverem completamente despertos, discernindo acuradamente o tempo e sensíveis perfeitamente à voz do Espírito, verão o impossível se tornar real diante dos olhos. Depois de um tempo de aceleração intensa, é comum que venha o silêncio pesado, e esse contraste assusta profundamente. Ontem tudo parecia se mover rapidamente. Hoje parece que absolutamente nada mais acontece. Mas é nesse intervalo crítico entre o que Deus falou claramente e o que Ele ainda vai fazer, que nasce uma das fases mais profundas da vida espiritual. O aprendizado de confiar no silêncio misterioso. O silêncio de Deus não significa absolutamente ausência divina. Significa observação atenta. Ele se cala estrategicamente não porque desistiu de você, mas porque quer ver se o que você aprendeu no movimento permanece firme na quietude. É como se o céu dissesse: agora que eu já te mostrei claramente o caminho, quero ver se você consegue andar mesmo sem ouvir a minha voz confirmadora a cada passo. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Há um tipo de maturidade espiritual que só nasce quando Deus se cala estrategicamente, quando Ele decide não responder imediatamente, não confirmar constantemente, não intervir visivelmente, apenas observar silenciosamente a tua fé. E é nesse tempo que muitos desanimam completamente, confundindo o silêncio com abandono cruel. Mas o silêncio não é castigo divino, é um convite à confiança profunda. Talvez Deus esteja quieto, não porque se afastou de você, mas porque quer ver se você continua crendo firmemente mesmo sem sentir emocionalmente. Ele quer provar que a tua fé não depende mais de emoções passageiras, mas de convicção inabalável. E é nessa fase que o Espírito Santo trabalha profundamente nas raízes da tua alma, fortalecendo o que é verdadeiro, removendo o que é superficial e provando o que é genuíno. Em Jó 23:8-10, o próprio Jó declara: eis que se eu for adiante, ali não está, e se tornar para trás, não o percebo. Mas ele sabe perfeitamente o caminho por onde ando, provando-me, sairei como o ouro. Esse é o mistério do silêncio. Enquanto você sente que está parado, Deus está te refinando. Ele está te purificando de tudo o que ainda te fazia depender de sinais visíveis. Está te ensinando a reconhecer sua presença, não apenas quando fala claramente, mas também quando apenas está silenciosamente. O silêncio de Deus é um teste de intimidade, porque quem o ama de verdade não desiste quando ele se cala, permanece. E quem permanece, amadurece. O que parecia demora começa a se revelar como direção. O que parecia vazio começa a se transformar em plenitude. Em tempos de silêncio, Deus trabalha nas entrelinhas da tua história. Enquanto você ora e não ouve resposta, Ele está alinhando corações, movendo situações, preparando respostas que você ainda não teria maturidade para entender. Há uma sabedoria divina no ainda não, e há uma presença poderosa escondida na quietude. O silêncio é o lugar onde o Espírito Santo aprofunda as tuas raízes espirituais. Ele te ensina a descansar na fidelidade de Deus e a confiar que o mesmo Deus que falou cumprirá, ainda que o som da voz tenha cessado. Salmo 37:7 diz: aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que prospera em seu caminho. Por isso, quando o céu parecer calado, não se desespere. O silêncio de Deus é cheio de sentido.
É o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E os que permanecem firmes nesse tempo descobrem algo que poucos entendem. O silêncio não é o fim da conversa, é o início da confiança. Capítulo 4. Revelando o invisível, o silêncio de Deus nunca é vazio. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está se movendo em dimensões que os teus olhos ainda não conseguem enxergar. É nesse ponto da caminhada que Deus começa a mostrar o invisível, não aos olhos da carne, mas aos olhos do Espírito. O que o silêncio preparou, a revelação agora manifesta. E essa revelação nem sempre vem como você espera. Ela não chega com barulho, nem com explicações. Ela vem como discernimento, como uma luz suave que começa a iluminar áreas da tua vida que estavam escondidas, confusas ou mal compreendidas. Em 2 Reis 6:17 está escrito: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus está fazendo o mesmo hoje. Ele está abrindo os olhos espirituais de muitos que estavam vendo apenas o natural. Você olhava e via perda, mas Deus via livramento. Você via confusão, mas Deus via realinhamento. Você via atraso, mas Deus via preparação. A fé te faz enxergar o que os olhos não captam. Porque quando o Espírito Santo abre tua visão espiritual, tudo muda. As mesmas circunstâncias ganham um novo sentido. As mesmas pessoas revelam novos propósitos. E os mesmos caminhos se tornam parte de algo muito maior do que você imaginava. Mas há um detalhe. Para ver o invisível, é preciso se desprender do visível. Enquanto os teus olhos estiverem fixos apenas no que é aparente, a revelação de Deus continuará encoberta. É por isso que tantas vezes Ele permite o silêncio, a perda ou a solidão para remover as distrações que impedem tua visão espiritual de amadurecer. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo escreve: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus está te ensinando a olhar além da superfície, a enxergar não apenas o que acontece, mas o que Ele está construindo por trás. Cada aparente atraso é uma preparação, cada decepção, uma revelação, cada desvio, uma forma de te proteger de algo que você não teria discernimento para evitar. Quando Deus mostra o invisível, Ele te reposiciona. O que antes parecia uma porta fechada, agora se revela como um desvio providencial. O que antes doía, agora faz sentido. E o que parecia injustiça, agora é entendido como justiça divina em ação. É nesse estágio da caminhada que o Espírito Santo começa a te amadurecer. Ele não quer apenas que você creia, mas que você enxergue com os olhos da fé. Que você aprenda a reconhecer a presença de Deus nos detalhes, nas pausas, nas pequenas confirmações que só quem está desperto percebe. Capítulo 5. Encerrando ciclos, Deus não quer que você viva de reações, mas de revelações. Por isso, Ele te chama a ver o invisível, a olhar o mundo com os olhos da eternidade e não com os olhos da ansiedade. Porque quando a visão espiritual se abre, o medo perde força, a fé ganha profundidade e o coração finalmente entende. Deus nunca deixou de agir. Você é que está começando a ver. Quando Deus abre os teus olhos espirituais, uma das primeiras coisas que Ele te mostra é aquilo que já não produz mais vida. Nem tudo o que é bom é eterno, e nem tudo o que começou com propósito deve continuar para sempre. Há ciclos que se esgotam e reconhecer isso é sinal de maturidade espiritual. Ver o invisível também é entender o visível com sabedoria. É perceber que às vezes Deus não está pedindo para você lutar mais, está pedindo para você soltar. Ele não quer que você insista em algo que o Espírito já encerrou. E por mais difícil que seja aceitar, há um tempo em que continuar se torna desobediência.
Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus é um Deus de começos, mas também é um Deus de términos. Ele é o Deus que abre portas, mas também o que as fecha quando o caminho não conduz mais ao destino que ele planejou. E na maioria das vezes, quando ele encerra algo, não é punição, é proteção. É o jeito divino de te livrar de situações, ambientes ou pessoas que já não cooperam mais com o propósito. O problema é que muitas vezes o coração quer permanecer onde Deus já partiu, quer continuar regando o que o céu já deixou de regar. Mas não há crescimento quando insistimos em permanecer em terrenos estéreis. Há relacionamentos, projetos e estações que foram bênçãos em um tempo, mas que agora se tornaram apenas lembranças do que um dia foi vivo. Deus não te pede para desistir. Ele te convida a entender o tempo, porque há coisas que ele não vai restaurar, simplesmente porque ele quer te redirecionar. E quanto mais você se apega ao que precisa terminar, mais difícil se torna perceber o novo que já está surgindo. Isaías 40:3-18-19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Há dores que vêm do apego e libertações que nascem da obediência. Capítulo 6. Arrependimento e rendição. Deus não quer que você viva repetindo estações apenas porque tem medo de recomeçar. Ele quer te ensinar a confiar que o que termina no tempo certo abre espaço para algo ainda maior. Encerrar ciclos não é perder, é obedecer. É escolher seguir a voz do Espírito, mesmo quando o coração ainda quer ficar. E essa obediência sempre gera vida, porque tudo o que é guiado por Deus floresce no tempo certo. Quando um ciclo se encerra, não é o fim da história, é o início de uma nova revelação. O céu não apaga caminhos sem antes escrever novos destinos. E muitas vezes é justamente quando você entrega o que morre que Deus ressuscita o que é verdadeiro. Portanto, se Deus está te mostrando que algo chegou ao fim, não resista. Permita que Ele feche as portas que precisam ser fechadas e te conduza ao novo que já está preparado. Porque o que não produz mais vida não deve ocupar o lugar onde o Espírito quer fazer algo florescer novamente. Quando um ciclo termina, o Espírito Santo não apenas fecha portas, ele também chama o coração para um novo lugar de rendição. E esse é um dos chamados mais profundos que um filho de Deus pode ouvir. O chamado para voltar ao centro, para se despir de toda a resistência e deixar Deus conduzir novamente. O arrependimento verdadeiro não é apenas reconhecer o erro, é permitir que o Espírito te transforme a partir dele. É olhar para o céu e dizer: Senhor, não quero apenas que as coisas mudem, quero que o meu coração mude também. É deixar de lutar contra o processo e se entregar ao que Deus está fazendo, mesmo quando não entende todos os porquês. Em Salmo 50:1-17 está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita quem se dobra. Ele não resiste ao coração que se humilha e reconhece: Senhor, eu preciso de Ti. Porque é nesse lugar de quebrantamento que o Espírito Santo faz a obra mais profunda. Ele cura, restaura e renova. O arrependimento abre o caminho para a revelação, e a rendição abre o caminho para o recomeço. Quando você se entrega por completo, o controle muda de mãos. Deus começa a guiar passos, palavras e decisões. E o que antes era guiado pela ansiedade, começa a ser conduzido pela paz. Rendição é confiar mesmo sem entender. É dizer sim a Deus mesmo quando o não parece mais seguro. Provérbios 3:5-6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Arrependimento e rendição são portas gêmeas que nos levam de volta à vontade de Deus. Sem arrependimento, o coração se endurece. Sem rendição, a alma se perde em suas próprias vontades. Mas quando ambos se encontram, nasce uma nova sensibilidade espiritual. Você volta a ouvir a voz de Deus com clareza. Volta a sentir a presença dele não como um visitante, mas como o centro de tudo. É por isso que Deus às vezes permite o cansaço, o limite, o esgotamento, porque ele sabe que há corações que só se rendem quando percebem que não há mais para onde correr. Capítulo 7. Purificação das motivações. O quebrantamento, na verdade, é um chamado de amor. É o Pai dizendo: volta, eu só quero ter você por inteiro novamente. Joel 2:12-13 diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não quer apenas gestos externos, Ele quer um coração verdadeiro. Não é sobre lágrimas, é sobre entrega. Não é sobre aparência, é sobre sinceridade. Porque o arrependimento restaura a comunhão e a rendição devolve a direção. Talvez esse seja o motivo de Deus estar falando tanto contigo neste tempo. Ele quer te curar por dentro. Quer te libertar de pesos que você carregou sozinho por tempo demais. Quer te mostrar que o arrependimento não é condenação, é reconciliação. E a rendição não é perda. É o caminho de volta à presença que dá sentido a tudo. Depois que o coração se rende, Deus começa um processo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais transformador. A purificação das motivações. Porque nem sempre o problema está no que fazemos. Às vezes está no porquê fazemos. E o Espírito Santo, que vê o que ninguém mais enxerga, começa a sondar intenções, desejos e razões escondidas por trás de cada escolha. Esse é um dos estágios mais delicados da caminhada espiritual. Deus não está apenas mudando atitudes, Ele está refinando intenções. Ele quer que o que você faz por Ele não venha da necessidade de reconhecimento, nem da carência de aceitação, mas do amor puro e da obediência sincera. Em Salmo 139, contra 23 até 24, o salmista ora dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando Deus começa a purificar as motivações, Ele te leva a um espelho espiritual. Você começa a enxergar o que ainda estava escondido. O orgulho disfarçado de zelo, a necessidade de aprovação vestida de serviço, o medo travestido de prudência. E esse processo não é condenação, é libertação. Porque Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. A purificação das motivações é como o fogo que refina o ouro. Não destrói, transforma, remove o excesso, separa o essencial, até que aquilo que permanece seja puro o suficiente para refletir a glória de Deus. É um trabalho interno, silencioso e muitas vezes desconfortável. Mas o resultado é precioso. Um coração livre de intenções misturadas. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Há coisas que aos nossos olhos parecem corretas, mas que aos olhos de Deus ainda estão contaminadas pela vaidade, pela pressa ou pelo medo de perder o controle. E o Espírito Santo, com paciência e amor, vai removendo o que impede o fluir da presença divina. Ele não quer apenas ações corretas, Ele quer intenções santas. Por isso, às vezes, Deus muda os planos que você julgava perfeitos. Não porque estavam errados no resultado, mas porque estavam impuros na origem. Capítulo 8. Revelando o propósito das perdas, Ele não aceita ofertas vindas do orgulho, nem sacrifícios feitos por conveniência.
O que toca o coração de Deus é a pureza com que você o busca e não a aparência do que você oferece. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração abre os olhos espirituais. E é justamente essa purificação que te faz ver Deus com mais clareza nas pessoas, nos processos e até nas demoras. Um coração puro é leve porque não precisa provar nada. É livre porque não depende da aprovação de ninguém. É maduro porque já entendeu que o propósito é maior do que o prestígio. Quando Deus purifica tuas motivações, Ele está te preparando para receber algo que só pode ser confiado a quem tem o coração limpo. Porque há bênçãos que o céu só entrega a quem aprendeu a fazer por amor e não por interesse. E talvez neste exato momento, o Espírito Santo esteja te conduzindo por esse processo, tirando o brilho de algumas coisas, mudando o teu foco, corrigindo o teu olhar. Não resista. Deixe Deus limpar o que precisa ser purificado, porque quando o coração é refinado, a presença de Deus flui com liberdade e tudo que era pesado se torna leve novamente. Depois da purificação vem o entendimento. E é nesse momento que Deus começa a mostrar o porquê de certas perdas, não como um castigo, mas como parte do seu cuidado. A verdade é que há coisas que só conseguimos compreender depois que doem. As perdas, quando vistas com os olhos da fé, deixam de ser tragédias e se tornam aulas espirituais. Deus usa o que dói para revelar o que estava escondido. Intenções, dependências, ilusões. Ele permite que algo seja removido, não para te punir, mas para te libertar do que você não teria coragem de soltar sozinho. João 13:7 diz: O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. Muitas vezes, o que você chama de fim é apenas o jeito de Deus ajustar a rota. Ele sabe o que cada perda vai revelar. E em silêncio observa como o teu coração reage. Alguns se revoltam, outros desabam, mas os que confiam descobrem que até o que parecia destruição era, na verdade, reconstrução. Deus revela muito através das perdas. Ele mostra quem realmente está com você, quem apenas estava por conveniência e quem foi levantado apenas por uma estação. Mostra quais caminhos eram sustentados por fé e quais eram sustentados por orgulho. E, acima de tudo, mostra que tudo o que é teu em Deus ninguém pode tirar. Apenas Ele pode transformar. Romanos 8:28 confirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada se perde quando se entrega nas mãos de Deus. O que é retirado por Ele não é desperdício, é semeadura. E o que você chora hoje, amanhã se tornará testemunho. A dor que hoje parece confusa, no tempo certo será revelação. E o que parecia perda, será entendido como livramento. Há relacionamentos que Deus encerra porque estavam desviando o teu coração. Há oportunidades que Ele retira porque estavam roubando tua paz. Há portas que Ele fecha porque lá dentro havia algo que te destruiria. E mesmo que agora o coração não entenda, o céu está te poupando de guerras que você ainda não enxergava. Capítulo 9. Reencontrando o propósito. Isaías 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É por isso que a fé não se mede nos dias de conquista, mas nos dias de perda. Confiar quando tudo dá certo é fácil. Confiar quando tudo desaba é maturidade. E é nesse lugar de rendição dolorosa que Deus revela o verdadeiro propósito de cada perda. Te tornar mais dependente dele e menos apegado ao que passa. Às vezes Deus precisa te esvaziar para te encher de novo. Precisa arrancar o que é passageiro para te dar o que é eterno.
Precisa permitir que algo morra para que a tua fé finalmente viva. E com o tempo você percebe. O que parecia uma ferida foi, na verdade, uma porta para uma nova revelação. A perda te ensinou a confiar, a esperar, a discernir. E no fim você entende. Deus nunca tirou algo de você para te deixar sem nada. Ele apenas limpou o caminho para que o novo pudesse florescer. Toda perda em Deus tem um propósito, e todo deserto tem uma saída. Depois de um tempo de silêncio, renúncia e cura, o Espírito Santo começa a te conduzir de volta ao centro, ao lugar onde tudo começou, mas dessa vez com um olhar novo, um coração mais leve e uma fé amadurecida. É nesse ponto da jornada que acontece algo precioso, o reencontro com o propósito que havia sido esquecido. Muitas vezes, o cansaço da caminhada, as decepções e as distrações da vida fizeram você se afastar do chamado que ardia no coração. Você não desistiu de Deus, mas talvez tenha se afastado do que Ele te chamou para viver. O propósito ficou em segundo plano, engavetado em meio a tarefas, medos e esperas. Mas Deus nunca desistiu de te lembrar quem você é nele. Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus plantou em você não se perdeu, apenas adormeceu. E agora, nesse novo tempo, Ele está soprando novamente sobre o que parecia esquecido. O que antes estava em silêncio começa a reacender como brasas que voltam a brilhar após o vento tocar. O Espírito Santo está reacendendo tua chama interior e te lembrando do propósito original, para que você foi chamado, para quem você foi chamado e o que Ele ainda quer fazer através de você. Talvez você tenha olhado para a tua história e pensado que errou demais, que o tempo passou, que as oportunidades se foram, mas o propósito de Deus não envelhece, não expira, não se apaga. Ele permanece guardado até o dia em que o teu coração volta a estar pronto para carregá-lo. 2 Timóteo 1:6 diz: por isso te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons em você que foram adormecidos pela dor, há chamados que foram abafados pelo medo, mas o Espírito Santo está te lembrando. Não é tarde para recomeçar. Tudo o que parecia perdido estava, na verdade, sendo preparado para florescer no tempo certo. Deus não desperdiça processos. As lágrimas que você derramou, as quedas que enfrentou, as esperas que suportou, tudo isso te amadureceu para viver o que antes você não estava pronto para carregar. Agora, o peso do propósito se torna leve porque vem acompanhado da presença. E nesse reencontro, algo dentro de você volta a pulsar. Aquele antigo desejo de servir, aquele amor pelas coisas do Espírito, aquela sensibilidade que o mundo tentou apagar, tudo volta à vida. Mas dessa vez, sem pressa, sem vaidade, sem carência, apenas com a pureza de quem entendeu que viver o propósito é mais importante do que ser visto por ele. Capítulo 10. Aprendendo a parar, Filipenses 3:13-14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O reencontro com o propósito é o reencontro com a essência. É o momento em que o coração curado e purificado volta a dizer: Senhor, usa-me de novo, mas agora do teu jeito. Porque quando o propósito desperta novamente, a vida volta a ter direção e tudo o que parecia perda passa a fazer sentido à luz do que Deus está restaurando. Ele não quer apenas te devolver um sonho, Ele quer te devolver o sentido de existir. Depois que o propósito é reacendido, vem um dos momentos mais difíceis da caminhada espiritual. Aprender a parar quando Deus diz: pare. Porque muitas vezes, depois de reencontrar o sentido, o coração quer correr, produzir, fazer tudo de uma vez. Mas o mover de Deus não é feito apenas de passos, também é feito de pausas.
Nem sempre o pare de Deus é uma repreensão. Às vezes é proteção. É o cuidado de um pai que enxerga o que você ainda não vê. É ele dizendo: filho, não avance agora. Há algo que ainda estou alinhando nos bastidores. E por mais frustrante que pareça, esse pare carrega a mesma graça que o vai. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Há momentos em que Deus interrompe algo, não porque esteja contra você, mas porque está te guardando de algo que poderia te ferir. E enquanto você lamenta o atraso, o céu celebra o livramento. Deus vê o que o coração não percebe. Ele conhece intenções, caminhos, motivações e tempos. Por isso, às vezes, ele te impede de entrar em portas que parecem boas, mas não são seguras. Aprender a obedecer ao pare é uma das maiores provas de maturidade espiritual, porque o impulso natural é agir, resolver, tentar consertar. Mas o Espírito Santo trabalha em outra frequência. Ele te ensina a discernir que nem todo silêncio é demora e nem toda pausa é negativa. Algumas pausas são o respiro do propósito. Isaías 30:15 declara: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Há coisas que só se revelam quando você para. Enquanto você corre, o ruído da pressa abafa a voz de Deus. Mas quando você aquieta a alma, as instruções começam a ficar nítidas. Deus não quer apenas que você se mova rápido. Ele quer que você se mova certo. E às vezes isso exige ficar parado por um tempo. O pare de Deus é estratégico. É o momento em que ele rearruma o que você não poderia ver em movimento. É no descanso que ele revela detalhes, ajusta direções, cura feridas e limpa motivações. Porque o propósito, sem a pausa da obediência, se torna ativismo. E o ativismo espiritual mata o discernimento. Quantas vezes você orou pedindo resposta e Deus te deu silêncio? Quantas vezes você pediu avanço e Ele te deu espera? Isso não é negação, é cuidado. É o modo de Deus te preparar para sustentar aquilo que ainda está sendo formado. Eclesiastes 3:7 lembra: há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Há um tempo de agir e há um tempo de ficar quieto. E o segredo é reconhecer qual dos dois o Espírito está te pedindo agora. Porque quem aprende a parar na hora certa, chega mais longe sem se perder. Quando Deus diz pare, Ele está te ensinando a confiar mais no tempo dele do que na tua vontade. E todo aquele que obedece à pausa divina é reposicionado para viver o que vem com mais clareza, força e maturidade. Capítulo 11. Separação espiritual e cura. Então, se o céu te mandou parar, não lute contra isso. A pausa que você teme pode ser justamente o intervalo que salvará o teu caminho. Deus não interrompe para punir. Ele pausa para proteger. E quando o tempo certo chegar, o mesmo Deus que disse pare, será o primeiro a dizer: agora vai. Depois que Deus te ensina a parar, Ele começa a mostrar quem realmente deve continuar ao teu lado. Porque há ciclos que não se encerram por causa das circunstâncias. Eles se encerram por causa das companhias. Nem todos que caminharam contigo até aqui foram chamados para seguir com você até o próximo tempo. A separação espiritual é um dos processos mais sensíveis da jornada. Ela dói, confunde e às vezes até parece injusta, mas no mundo espiritual, Deus separa antes de multiplicar. Ele corta antes de fazer crescer, limpa antes de frutificar. E essa limpeza nem sempre é visível. Muitas vezes é relacional, emocional e até espiritual. João 15:2 diz: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
Há pessoas que foram bênção em uma estação, mas que se tornam peso na outra. Há vozes que te edificaram por um tempo, mas que agora te distraem da direção que Deus está te dando. E por mais difícil que seja aceitar, o Espírito Santo sabe quando um vínculo já cumpriu o seu propósito. Nem toda perda é ataque, algumas são libertação. Deus, em sua sabedoria, remove o que te prende ao passado para que você tenha espaço para o novo. Ele separa não para te deixar só, mas para te aproximar dele. Porque há momentos em que a solidão é o terreno onde nasce a intimidade. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus não quer apenas te levar para o novo. Ele quer garantir que você chegue lá leve. E por isso ele começa a expor o que não combina mais com a tua essência. Pessoas que antes traziam paz começam a gerar confusão. Conversas que antes faziam sentido agora te cansam. E você percebe no fundo da alma que algo mudou e que forçar permanência é negar crescimento. A separação espiritual não é rejeição, é alinhamento. É Deus te dizendo: eu preciso que você se separe do que está te enfraquecendo para que eu possa te unir ao que vai te fortalecer. Ele está protegendo o teu propósito, mesmo quando o teu coração não entende. Muitas vezes, o que mais dói é ver pessoas se afastando sem explicação, mas o Espírito Santo trabalha em silêncios que a alma ainda não compreende. Ele sabe o peso que cada vínculo carrega e o quanto isso pode influenciar o teu destino. E se for necessário, Ele mesmo cria o distanciamento. Porque há lugares espirituais onde nem todos podem ir. Gênesis 13:14 nos lembra. Depois que Ló separou-se de Abraão, o Senhor disse a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda essa terra te darei. Perceba, a revelação de Deus só veio depois da separação. Enquanto Abraão carregava Ló, a visão estava limitada. Mas quando o desprendimento aconteceu, os olhos espirituais se abriram. Assim também é contigo. Há promessas que só se manifestam depois que você solta o que não pertence mais à tua jornada. Por isso, não resista às separações que Deus está permitindo. Elas não são o fim, são o filtro. E esse filtro é necessário, porque o próximo ciclo requer discernimento, leveza e pureza de coração. Nem todos compreenderão o que Deus está fazendo em você. E tudo bem. O chamado é teu, o processo é teu, a caminhada é tua. E quem for designado pelo céu para permanecer, permanecerá. O resto Deus mesmo se encarregará de afastar com sabedoria e amor. Toda separação tem um propósito: curar a tua visão, porque é impossível ver com clareza quando o coração está preso ao que Deus já pediu para soltar. E depois que Ele separa, Ele começa a restaurar não apenas o teu caminho, mas o teu olhar. A cura dos olhos espirituais é um dos atos mais profundos do amor de Deus, porque ela muda a forma como você enxerga tudo, as pessoas, o tempo e até a si mesmo. Enquanto teus olhos estão feridos, você interpreta as coisas de maneira distorcida. O medo faz você enxergar perigo onde há propósito. A dor faz você ver rejeição onde há redirecionamento. O orgulho faz você perceber demora onde Deus está, na verdade, te amadurecendo. Mas quando o Espírito Santo toca a tua visão interior, tudo muda. As mesmas situações que antes te confundiam, agora te ensinam. As mesmas pessoas que te feriram agora se tornam instrumentos de perdão. E o que parecia caos começa a se revelar como construção divina. Em Atos 9:18 está escrito: e imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, e ele tornou a ver. Foi assim com Saulo. Ele achava que enxergava até o dia em que Deus o cegou para que finalmente pudesse ver. Muitas vezes, Deus precisa permitir a cegueira temporária para curar a visão espiritual. Ele te impede de ver o que é externo para abrir teus olhos para o que é eterno. E esse processo, embora pareça confuso,
é libertador. A cura dos olhos espirituais começa quando você aceita que não entende tudo, quando reconhece que, por mais discernimento que tenha, ainda precisa da luz de Deus para interpretar o invisível. Capítulo 12. Oração, jejum e comunhão. Porque discernimento não é sobre saber mais. É sobre ver com o coração alinhado ao Espírito. E um coração curado vê diferente. Efésios 1:18 diz: Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Quando os olhos do coração são iluminados, a vida ganha um novo sentido. Você passa a enxergar propósitos onde antes via perdas, misericórdia onde antes via falhas e recomeços onde antes via finais. A cura da visão espiritual devolve a sensibilidade, faz você perceber a presença de Deus nas coisas simples e não apenas nos grandes milagres. Deus começa a te mostrar detalhes que antes passavam despercebidos, sinais que antes pareciam coincidência e respostas que estavam diante de você o tempo todo. Mas ver com os olhos espirituais exige pureza, e a pureza nasce quando o coração é tratado. Deus não te dá mais visão para te encher de poder, mas para te encher de compaixão. Ele abre teus olhos para que você ame mais, julgue menos e reconheça o divino no meio do comum. Essa é a cura que o Espírito Santo está realizando agora, curando olhares contaminados pela dor, devolvendo discernimento aos que se perderam nas aparências, restaurando a sensibilidade de quem endureceu por causa das feridas. Ele está te ensinando a olhar não como o mundo vê, mas como o céu enxerga. 1 Samuel 16:7 diz: O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E quando você começa a ver como Deus vê, tudo muda. A dor se transforma em sabedoria, a espera se transforma em preparo. E o que antes te fazia questionar, passa a te fazer agradecer. A cura dos olhos espirituais é o ponto em que o coração e a visão finalmente andam juntos. Você deixa de olhar com ressentimento e começa a ver com revelação. Porque o que os olhos naturais chamam de perda, os olhos espirituais chamam de libertação. Quando os olhos espirituais são curados, o coração volta a perceber o que realmente importa, a presença de Deus. E é nesse ponto da jornada que o Espírito Santo faz um chamado silencioso, porém irresistível. O chamado à oração profunda e ao jejum. Porque ver o que Deus mostra é apenas o começo. Permanecer naquilo que Ele revela exige comunhão. A oração é o lugar onde as revelações se tornam direção. É ali, no secreto, que o que era confuso se esclarece, o que era dor se transforma em propósito, e o que era espera se converte em descanso. E o jejum é a disciplina que afina os sentidos espirituais, silencia o corpo e dá voz à alma. Juntos eles se tornam o canal que liga a terra ao céu. Mateus 6:6 nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Há orações que Deus só responde no silêncio da intimidade, e há direções que só são liberadas quando o corpo se cala e o espírito fala. A oração profunda não é sobre quantidade de palavras, mas sobre entrega. É quando você deixa de falar para ser guiado, deixa de pedir para simplesmente estar. O jejum, por sua vez, é a expressão física dessa entrega. É quando você diz ao próprio corpo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a forma de declarar que a tua fome maior é pela presença. E quanto mais o corpo se esvazia, mais o espírito se alinha. Isaías 58:6 revela o propósito do verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos? O jejum não é barganha, é purificação.
Não é uma moeda para convencer Deus, mas um instrumento para te libertar de tudo o que ainda te prende. Ele quebra resistências interiores, desarma o orgulho e expõe as áreas onde o ego ainda tenta governar. Enquanto a oração abre o céu, o jejum abre o coração. Há níveis de discernimento que só se alcançam quando você se recolhe para ouvir. E há batalhas que só são vencidas quando o corpo se submete à vontade do Espírito. Jesus mesmo disse: "Esta casta não sai senão por oração e jejum." Mateus 17, 21. O Espírito Santo está te chamando a esse lugar, não de religiosidade, mas de intimidade real. Um tempo em que você ora não para falar, mas para ouvir. Em que jejua não para impressionar, mas para se esvaziar. Um tempo em que o propósito não é mostrar força, sim reconhecer dependência. Quando você responde a esse convite, algo muda no mundo espiritual. A voz de Deus se torna mais nítida, as distrações perdem o poder, e aquilo que antes parecia confuso começa a se encaixar com precisão divina. A oração profunda e o jejum não são práticas antigas, são armas eternas. São o caminho que Deus usa para restaurar o alinhamento entre o que você vê, o que você sente e o que Ele quer. E quem aceita esse convite passa a viver em outro ritmo, o ritmo da graça, da sensibilidade e da revelação contínua. Deus está te chamando para mais do que palavras, mais do que rituais. Ele quer comunhão, porque é na presença dele que o invisível se revela e o impossível começa a acontecer. Capítulo 13. Revelações no descanso e nos sinais, depois que o coração se rende na oração e o corpo se disciplina no jejum, algo precioso acontece. O espírito entra em descanso e Deus encontra espaço para falar em silêncio. É nesse estado de rendição que o Senhor começa a usar até o sono como território de revelação. Porque quando o corpo repousa, o espírito permanece desperto. O sono, para quem anda com Deus, não é apenas descanso, é terreno espiritual. Enquanto o mundo dorme, o céu continua trabalhando. E muitas das respostas que você busca em orações longas, Deus decide te entregar em momentos de repouso e quietude. Jó 33:14-16 revela esse mistério. Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão da noite, quando o sono cai sobre os homens, Ele lhes abre os ouvidos e os sela com instruções. Há instruções que só podem ser recebidas quando o coração aprende a descansar, porque enquanto a mente insiste em entender, o espírito apenas ouve. É nesse equilíbrio entre fé e rendição que Deus revela o que a alma desperta não conseguiria compreender. Muitos homens e mulheres de Deus foram guiados por sonhos. José foi avisado do plano de fuga por um sonho. Daniel recebeu revelações do futuro durante a noite. E até Maria e José foram direcionados em sonhos sobre o destino do menino Jesus. Esses momentos não foram coincidência. Foram encontros divinos no tempo do repouso. Deus continua falando assim. Ele visita o teu descanso para revelar o que tua correria não permite perceber. Às vezes ele te mostra o que precisa ser corrigido, outras vezes o que precisa ser deixado. Há noites em que ele te mostra o perigo que ainda não chegou, e outras em que ele apenas confirma que você está no caminho certo. Mas para receber revelações durante o sono, é preciso dormir em comunhão. Não apenas fechar os olhos, mas entregar a alma, ir para a presença de Deus antes de ir para a cama, não levando o peso do dia, mas levando a confiança no cuidado do Pai. Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O inimigo tenta roubar a paz porque sabe que o sono do justo é fértil em revelações. Por isso, ele espalha ansiedade, distrações e ruídos antes de dormir para impedir que o espírito descanse e ouça. Mas quando você se recolhe em oração,
Silencia o mundo e entrega o controle. O céu fala, e aquilo que parecia confuso durante o dia se torna claro na madrugada. As revelações que Deus dá durante o sono não são apenas simbólicas, muitas são proféticas. Elas trazem discernimento, consolo e direção. E quando você desperta, algo dentro de você sabe: Deus me visitou. Salmo 16:7 declara: bendirei ao Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. Essa é a beleza do relacionamento com Deus. Ele não fala apenas enquanto você ora, mas também enquanto você descansa. Ele te guia não só quando você busca, mas também quando você se entrega. Porque a comunhão verdadeira não termina quando o dia acaba. Ela continua em cada respiração, em cada sonho, em cada noite em que o Espírito permanece sensível à sua voz. Deus ainda fala em sonhos, e quando Ele o faz, não é para confundir, é para preparar, revelar e proteger. Por isso, durma em comunhão. Ore antes de repousar, entregue a tua mente ao Espírito e diga: Senhor, fala comigo até quando eu estiver dormindo, porque o descanso também é altar. E os sonhos, quando entregues a Deus, se tornam uma das linguagens mais puras da revelação divina. Deus não fala apenas em sonhos, Ele também fala em sinais. E quem aprendeu a ouvir no silêncio e a discernir durante o descanso, agora precisa aprender a perceber no cotidiano. Porque o mesmo Deus que se revela na oração e no sono, também se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia. O Espírito Santo é um comunicador constante, mas nem sempre ele fala com palavras. Muitas vezes ele fala com movimentos, com pessoas que cruzam o teu caminho, com conversas que se repetem, com portas que se abrem e principalmente com as que se fecham. Cada detalhe pode ser um aviso, um lembrete, uma direção. O problema é que, em meio à pressa, muitos ignoram o que o céu está tentando mostrar. Jó 33:14-15 nos lembra novamente: Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não perceba. Os sinais de Deus raramente vêm em meio ao barulho. Eles vêm disfarçados de coincidência. Mas para quem tem o coração desperto, nada é por acaso. Há encontros que parecem aleatórios, mas são respostas. Há demoras que parecem atrasos, mas são proteções. Há desconfortos que parecem problemas, mas são alertas do Espírito. Deus está sempre tentando te preparar antes que algo aconteça. Ele envia impressões sutis, inquietações, confirmações repetidas. E quando você insiste em ignorar, ele aumenta a intensidade do sinal, não por ira, mas por zelo. Porque o amor de Deus não te deixa avançar para um caminho que vai te afastar dele. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é justamente isso. Ver a mão dele nas entrelinhas da vida, não apenas nas grandes respostas, mas nos pequenos desvios. Porque o Espírito Santo não fala apenas em palavras proféticas. Ele fala também em pressentimentos santos, em discernimentos que nascem da comunhão. Quantas vezes algo dentro de você disse: não vá, espere, não é por aí. E mesmo assim você foi e depois percebeu que aquela sensação era Deus tentando te guardar. O discernimento espiritual é o ouvido interno da alma. E quando o Espírito Santo começa a amadurecer alguém, ele transforma a sensibilidade em uma forma de proteção. Isaías 30:21 diz: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Os sinais são como essas vozes sutis. Não gritam, apenas orientam. E quem aprende a ouvir o sussurro, evita o grito da dor. Porque quando Deus precisa levantar a voz, é porque ignoramos os alertas anteriores. Por isso, não despreze as pequenas percepções.
Não ignore o desconforto que o Espírito coloca quando algo não está certo. Nem sempre ele vai te dar todas as respostas. Às vezes, ele apenas vai te dar paz. E onde não há paz, normalmente não há vontade de Deus. Os sinais divinos são lembretes do cuidado constante do Pai. Eles te cercam, te avisam, te preparam e te protegem. Mas só os que andam em comunhão conseguem discerni-los com clareza. Deus está sempre falando. Os sinais estão por toda parte, nas mudanças repentinas, nas pausas inesperadas, nas portas que se fecham antes da hora e nas orações que parecem sem resposta. Tudo é linguagem. E quando o Espírito Santo encontra um coração atento, ele transforma o comum em sobrenatural. Quem ignora os sinais se perde, quem os escuta é guiado. E muitas vezes é essa obediência silenciosa que evita o desvio e abre o caminho para o cumprimento da promessa. Não é medo, é discernimento. Não é coincidência, é direção. Capítulo 14. Entrando no novo tempo, depois de tanto silêncio, purificação e revelação, algo começa a mudar dentro de você. O que antes era incerteza, agora se transforma em paz. O que antes era peso, agora se torna leveza. E é nesse ponto da caminhada que o Espírito Santo te prepara para a transição final. Entrar no novo tempo com o coração limpo e o espírito alinhado. O novo tempo não começa quando o relógio marca meia-noite. Ele começa quando o coração decide se alinhar à vontade de Deus. Porque o céu não mede tempo por dias, mas por disposição. Deus não espera o calendário mudar para agir. Ele espera o coração estar pronto para receber. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O novo de Deus não chega com barulho. Chega com discernimento. Ele não se impõe, ele se revela. E quando o espírito está sensível, você percebe os primeiros sinais da mudança. Um novo desejo por santidade, uma nova clareza de propósito, uma nova paz que substitui o medo. Mas para viver o novo, é preciso soltar o velho. Velhas mágoas, velhos hábitos, velhas formas de pensar. Nada que esteja preso ao passado consegue fluir no tempo da promessa. Deus está te chamando para entrar limpo, não perfeito, mas livre. Livre de culpas que Ele já perdoou, de fardos que Ele já tirou, de pessoas que Ele já ensinou a deixar ir. 2 Coríntios 5:17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Entrar nesse novo tempo é mais do que recomeçar. É renascer por dentro. É permitir que o Espírito Santo reorganize teu interior, retire o que sobra e plante o que frutifica. É escolher seguir leve, com os olhos abertos, o coração curado e a fé amadurecida. Deus não quer que você apenas veja o novo. Ele quer que você seja novo. O alinhamento espiritual é o segredo para permanecer, porque o novo de Deus não é apenas uma fase, é uma forma de viver. E quem entra nele de coração limpo, carrega dentro de si a paz que o mundo não pode oferecer. Colossenses 3,15 nos lembra: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, pois para isso fostes chamados em um só corpo. A paz é o sinal de que você está no centro da vontade de Deus. Quando há paz, há direção. Quando há alinhamento, há favor. E quando o coração está limpo, o novo flui sem resistência. Deus está te chamando para terminar este ciclo de cabeça erguida e alma leve. Não carregue para o novo tempo o que pertence ao antigo. O perdão, a entrega e a fé serão as chaves que abrirão as portas do que está por vir. Tudo o que o Espírito fez até aqui, cada perda, cada silêncio, cada revelação,
foi para te preparar para este momento. Agora é tempo de caminhar com confiança, tempo de deixar o passado em paz e o futuro nas mãos de Deus, tempo de avançar com o espírito alinhado, o coração limpo e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quis conduzir você por um caminho de cura, discernimento e renascimento. Nada foi por acaso. Cada silêncio, cada pausa, cada revelação foi parte do cuidado de Deus, te preparando para algo maior. Este não é apenas o fim de um ciclo, é o início de uma nova forma de caminhar. Deus não quis apenas te mostrar verdades, Ele quis te amadurecer para vivê-las. O despertar, a aceleração, as separações e até as perdas foram instrumentos divinos para que o teu coração se tornasse mais sensível e o teu espírito mais firme. Agora você entende que a fé não é ausência de luta, mas presença de direção. Que o silêncio de Deus não é abandono, é treinamento. E que as revelações que Ele te concedeu não foram para te assustar, mas para te alinhar ao plano perfeito que já estava escrito antes mesmo de você compreender. Tudo o que o Senhor fez foi te preparar para entrar no novo tempo com clareza, paz e confiança. E a partir daqui o convite continua. Mantenha-se desperto. Permaneça sensível à voz de Deus, mesmo nas coisas simples. Não volte a viver no automático, porque agora você sabe, Deus fala o tempo todo e cada detalhe carrega um propósito. Que esta mensagem te encontre pronto para o que o céu está prestes a liberar. O que vem não é o fim de algo, mas o começo de uma estação onde a presença de Deus será teu maior tesouro. É o tempo de alinhar o coração e descansar na certeza de que Deus está à frente de tudo. O que Ele começou em você, Ele vai completar. Não importa o que tenha ficado para trás. O que importa é o que o Espírito Santo está despertando dentro de você agora. E se o teu coração tem sentido esse chamado, saiba, você não está sozinho. Deus está conduzindo cada passo, moldando tua fé, curando tuas emoções e abrindo teus olhos para enxergar o propósito por trás de cada estação. Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar, lá até o dia de Cristo Jesus. Por isso, leve consigo tudo o que Deus te ensinou neste tempo. A importância de discernir, de pausar, de orar, de jejuar e de permanecer sensível aos sinais. Cada princípio revelado aqui é uma semente espiritual e quando você pratica, ela floresce. Lembre-se, o canal Caminho da Luz existe para caminhar com você nessa jornada de fé e revelação diária. Que esta nova fase da sua vida comece com um coração limpo, olhos espirituais abertos e um espírito totalmente alinhado com o propósito do Pai. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.